Uma das maiores incertezas que nós temos no mercado imobiliário, e talvez a principal das incertezas, é se nós conseguiremos vender o nosso produto. Se lá na hora que chegar o momento do nosso lançamento imobiliário e a gente colocar todo aquele nosso investimento à venda, todo o nosso esforço consolidado no nosso produto, se o mercado vai absorver essas unidades, se as pessoas vão querer comprar essas unidades. Então, de maneira geral, o mercado imobiliário convencionou que existe uma solução para essa incerteza. E a solução que o mercado imobiliário encontrou foram as empresas que prestam serviço de pesquisa de mercado. Essas empresas de pesquisa imobiliária se especializaram em fazer pesquisas com as pessoas da região, coletar esses dados e montar um relatório que irá auxiliar o empreendedor a tomar a decisão sobre aquele investimento. Esse relatório vai falar qual é o formato de propriedade que as pessoas desejam e quanto essas pessoas estão dispostas a pagar por essas unidades. E aqui existem dois grandes problemas. E uma das minhas principais bandeiras é que pesquisa de mercado não funciona. E os dois principais motivos de por que uma pesquisa não funciona é que o primeiro deles, nós não respondemos bem a perguntas que nos são feitas. Quando alguém te pergunta quais são as suas intenções, ou o quanto você está disposto a investir, ou o que você pretende fazer no futuro, nós automaticamente assumimos um modo na nossa cabeça que é chamado pelos pesquisadores de viés retrospectivo. Nós temos uma resposta bonita para aquilo que nos é perguntado. Por exemplo, quando nos perguntam se uma ciclovia é importante, por exemplo, para a gente vai ser super importante uma ciclovia. Vai ser super importante porque eu gosto de andar por ali com a minha família, apreciando o pôr do sol e tendo a sensação de liberdade. Mas pode ser que na vida real você nunca utilize uma ciclovia. E aí isso passa a ser um atributo de projeto por causa do relatório de pesquisa imobiliária. Nós não temos a habilidade de responder bem a perguntas diretas que nos são feitas. E o segundo motivo de por que uma pesquisa de mercado normalmente não funciona é que o empreendedor ainda não fez o seu trabalho de marketing. Pode ser que o empreendedor tenha tido uma ideia genial lá atrás, ele pensou numa coisa que vai mudar os rumos do mercado imobiliário, ou ele está entendendo que ali existe uma gigantesca oportunidade, então ele vai desenvolver essa ideia e vender essa ideia lá na frente. Mas, em geral, as ideias só são vendidas quando existe um grande trabalho de marketing por trás delas. Nós precisamos investir um grande dinheiro, um alto volume financeiro para tornar as nossas ideias atrativas para o público geral. Não é simplesmente, eu tive uma boa ideia, eu vou colocar essa ideia no mercado e as pessoas vão comprar. Geralmente essa não é a verdade. A gente precisa fazer um trabalho de marketing para explicar a nossa ideia. Inclusive, tem uma frase muito interessante do criador da Ford, e ele disse que se ele tivesse perguntado para os seus clientes o que eles queriam, eles teriam respondido que desejavam carroças mais rápidas. Porque o trabalho sobre a necessidade de ter um automóvel ainda não tinha sido feito por meio do marketing. Então, eu estou usando esse ponto aqui para dizer que não adianta você perguntar para o seu cliente o que ele deseja ou o quanto ele está disposto a pagar por aquele produto, se você ainda não fez o seu trabalho. Vender não é fácil, as pessoas não estão por aí querendo comprar as coisas. Você primeiro faz o trabalho, para então depois decidir se você acertou o seu trabalho ou não. Então, se a pesquisa de mercado não funciona, qual é a solução? Eu ensino todo esse procedimento aqui com rigor técnico lá dentro do curso de loteamentos. Mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo nesse vídeo. A sua primeira tarefa é descobrir qual é o seu público-alvo ideal. Quem são as pessoas que vão ficar satisfeitas em comprar o produto que você está ofertando ali naquela área? Você recebeu uma oferta de uma propriedade, pode ser para fazer um loteamento, uma incorporação imobiliária, um condomínio ou a construção de uma casa. Você sentiu que existe o potencial para edificar um tipo de produto ali em cima e baseado nesse tipo de produto, baseado no potencial da área, quem são as pessoas que você sente que terão maior proveito com o seu produto? Quem é o seu público-alvo ideal? E aí o rigor que eu apresento para esse primeiro exercício é pensar em tudo que esse cara faz. Se ele frequenta a igreja, qual que é o tipo de celular que ele tem, qual rede social ele usa, qual que é o padrão de rendimento dele, quantas pessoas moram na casa com ele.
atualmente ele mora em uma casa que tem qual configuração, ele pretende construir uma casa que é maior, do mesmo tamanho ou menor do que a casa dele, quantos carros ele tem, onde que os filhos dele estudam, ou se ele tem filhos ou não. A gente precisa montar o perfil desse cliente. Quem que é o seu cliente ideal e qual que é o perfil exato dele. A partir dessa primeira tarefa, a gente segue para a próxima fase, que é então modelar um produto exatamente para os interesses desse cara. Você descobriu quem é seu cliente ideal e agora você sabe quais são os atributos de produto, os atributos de projeto que são importantes para a família dele. Então, a sua tarefa agora é traduzir isso em um empreendimento. Como é que você vai criar um empreendimento que seja especificamente voltado para atender às necessidades exatas do seu público-alvo ideal? Você sabe quem é seu público-alvo, você sabe o que é importante para ele e agora você tem que criar um produto que resolva a vida dele. E aí, se você achar interessante, então, na terceira etapa dessa tarefa, você pode sim contratar uma empresa que faz pesquisa de mercado. Mas agora, o que essa empresa vai fazer é fazer o dimensionamento da quantidade de pessoas que existem ali naquela região que atendem o perfil do seu cliente ideal. Você define quem é o seu cliente e aí essa empresa vai dimensionar qual que é o tamanho da demanda. Lá no curso de loteamentos eu apresento para os meus alunos algumas ferramentas que estão disponíveis na internet e que são gratuitas. Tudo que a gente precisa fazer é aprender a ler as informações que essas ferramentas apresentam para a gente. E aí a gente vai ler essas informações e tirar as interpretações que são adequadas para a nossa viabilidade comercial. Mas o resumo é o seguinte: você não consegue terceirizar essa dúvida. Você não consegue contratar uma empresa que vai te responder se existe demanda imobiliária naquela região ou não, ou uma empresa que vai te garantir que quando você lançar o seu produto, você vai conseguir vender todas as unidades. Essa responsabilidade é somente sua. É somente você que colherá os lucros de acertar essa decisão. Então não dá para terceirizar isso achando que o relatório desta outra empresa vai resolver os problemas. O maior interesse é seu. Então você precisa aprender a confiar nos seus instintos. O seu instinto comercial, o seu instinto sobre aquela propriedade é, na verdade, a única coisa que você tem. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.